Fala galera, beleza? Eu sou o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E vocês pediram e eu estou trazendo aqui para vocês o tema de assimetria muscular. Como corrigir um lado mais fraco que o outro ou um lado mais forte que o outro. Então fica ligado nesse vídeo e bora lá! Antes da gente começar, galera, a gente precisa entender a diferenciação entre proporção muscular e simetria muscular, tá? É muito importante entender isso para que a gente consiga, realmente dar continuidade ao assunto. Vamos lá. O que significa proporção muscular? Basicamente é a relação entre um grupamento muscular com outro grupamento muscular. Então, por exemplo, se o cara tem os ombros muito fortes, braços hipertrofiados, enfim, a caixa torácica, o tronco todo bem desenvolvido e as pernas muito finas, significa que ele tem uma desproporção entre membros superiores e membros inferiores, tá? Se ele tem os braços, bíceps, tríceps muito fortes, ombros pequenos, ele tem uma desproporção de braços e ombro, ok? A menina, por exemplo, tem as coxas muito grandes, muito hipertrofiadas, grossas, mas tem o glúteo pequeno, tem uma desproporção, de glúteo e coxas, ou vice-versa. Enfim, tá? Proporção ou desproporção está ligada a um grupamento muscular relacionado a outro, tá? A simetria não. A simetria é o seguinte, é como se passasse uma linha no meio do nosso corpo, tá? Que dividisse o lado direito e o lado esquerdo. E aí a assimetria seria, por exemplo, ter o braço direito menor ou mais fraco que o braço esquerdo, a coxa direita maior que a coxa esquerda, alguma coisa assim, tá? É o mesmo grupamento muscular onde a gente só compara um lado com o outro, ok? Agora vamos falar um pouquinho então sobre como que é desenvolvida essa simetria, por que ocorre, como que acontece, essas coisas assim. Primeira coisa que a gente tem que entender é que é o seguinte, a gente tem um lado dominante, tá? Normalmente a gente escreve só de um lado, ou então o mouse a gente só segura de um lado, enfim, a gente tem normalmente realmente um lado dominante. Então é normal que um lado seja mais forte que o outro, tá? Isso não significa necessariamente que todo o lado direito tem que ser mais forte, ou todo o esquerdo tem que ser mais forte. Conheço pessoas, por exemplo, que tem o braço direito mais forte, mas sempre chutaram no futebol com a perna esquerda. Então a perna esquerda deles é o lado dominante nos membros inferiores. Então, essas assimetrias elas podem acontecer dessa maneira também. Então, o primeiro ponto que a gente tem que conversar é isso, a força, tá? Essas assimetrias, um músculo mais desenvolvido que o outro, pode ser causado pela força superior de um lado relacionada ao outro. Outra coisa também que pode causar essa assimetria muscular é a execução dos exercícios, tá? Por exemplo, tu está fazendo lá um exercício e aí em um lado tu está fazendo com a execução 100%, mas no outro lado tu está fazendo com a execução assim, meia boca, sabe? Talvez está um pouco errado, o ombro está um pouco para baixo, sei lá, a escápula não está contraída, não está estendendo o cotovelo, está acontecendo alguma coisa ali na execução do exercício que os dois lados não estão iguais, então obviamente não vai desenvolver da mesma maneira, tá? Isso pode ser ocasionado também pela falta de força de um lado, tá? Então de repente tu tá mais fraco de um lado e aí tu acaba roubando muito com ele, aí já faz uma execução mais incorreta, além da fraqueza, e aí ocasiona toda essa simetria muscular, beleza? A postura também é um fator muito relevante que a gente deve considerar na hora de tentar corrigir alguma simetria muscular, tá? Por exemplo, se você mediu o bíceps e o tríceps e aparentemente eles estão com a mesma medida, você olha no espelho, nas fotos, parece que eles são do mesmo tamanho, porém, por algum motivo, sei lá, o ombro é mais baixo que o outro e aí essa simetria fica mais visível por questão da postura e não exatamente o tamanho do músculo, também você pode corrigir, tá? Mas não vai ser o que a gente vai focar exatamente aqui, porque daí envolve muita individualidade, tá? Aí teria que ver qual hábito que você está fazendo no seu dia a dia que está causando essa má postura, teria que ver se tem algum problema de desvio postural, alguma coisa assim, tá? Mas eu preferi mencionar aqui para vocês terem essa consciência, tá? De repente tu tem uma escoliose, vai acontecer de ter uma simetria de repente no peitoral, na tua dorsal, alguma coisa assim, tá? É comum que aconteça, tá? Aí não tem muito o que a gente tentar corrigir caso você não faça um acompanhamento mais individualizado, de repente com um fisioterapeuta ou até mesmo um personal trainer, porém que tenha uma especialidade um pouco melhor em lidar com a postura. Que, aproveitando aqui o merchan, seria o meu caso, tá? Eu trabalho com avaliação postural também na minha consultoria, então se tem interesse, o link tá na descrição. Enfim, voltando aqui pro vídeo. Outra coisa que pode ocasionar assimetria muscular é a genética, tá? E aí, se for questões genéticas, não tem muito que a gente corrigir, tá? Por quê? Realmente a gente consegue solucionar o problema da força do músculo, o tamanho do músculo, essas coisas assim, mas o formato do músculo é uma coisa que a gente não consegue mexer. É a tua anatomia, é o teu físico, é a sua genética, tá? Isso é muito comum, por exemplo, no abdômen, tá? Um abdômen a gente vai notar, um gomo do abdômen, na verdade, a gente vai notar que está mais alto que o outro, ou alguma coisa assim. Existem pessoas que têm essa genética de abdômen. Vou até tentar deixar uma foto aqui para vocês verem. E não é uma coisa que a gente vai corrigir. Não adianta treinar só um lado, treinar mais o outro, ou alguma coisa assim, fazer exercício lateral. Não vai corrigir porque é o formato da musculatura. Agora que a gente já entendeu como que ocorre a simetria muscular, bora falar um pouquinho sobre as estratégias de treino que a gente pode estar utilizando para corrigir essa simetria, tá? Vamos lá. Eu separei aqui para vocês
três estratégias, ok? A primeira delas é a maneira mais óbvia, que está todo mundo acostumado a falar, mas que eu vou comentar aqui também, que é os exercícios unilaterais, ok? Os exercícios unilaterais nada mais são do que aqueles exercícios que tu faz primeiro um lado e depois o outro, tá? De forma isolada. Por que esses exercícios são muito interessantes para corrigir a simetria muscular? Além, obviamente, do desequilíbrio de força, que tu vai conseguir compensar, né? Fazer o mesmo número de repetições, por exemplo, no lado que no outro e tal. Eu acho que os exercícios unilaterais são sensacionais, principalmente pela execução, né? A diferença de execução que existe de um lado para o outro. Por exemplo, não entendi muito bem, né? Pode explicar? Claro, vamos lá. Eu, quando faço desenvolvimento com os halteres, eu noto que o meu mindinho esquerdo ele fica mais para frente do que o direito. E eu faço quase que esse movimento aqui, tá? E eu acho que até por isso que eu tenho uma leve assimetria entre os deltoides, tá? E aí o que acontece? Quando eu faço um exercício unilateral, como por exemplo um desenvolvimento unilateral, eu consigo focar 100% da minha atenção, 100% do meu foco, da minha concentração no lado que eu estou fazendo. Então, para eu girar o mindinho sem perceber é muito difícil. Então, quando eu faço unilateral, eu realmente consigo fazer a execução muito mais perfeita, muito mais ideal naquele lado, né, do que se eu estivesse fazendo os dois lados e tentando dar atenção aos dois lados ao mesmo tempo. Até porque às vezes quando a gente faz nos dois lados, a gente nem está dando atenção para nenhum lado, a gente só quer levantar peso, tá? A gente não consegue se concentrar muito bem. Então o exercício unilateral é aquele exercício onde tu vai conseguir dar todo o foco, toda a atenção naquele lado e por esse motivo tu vai conseguir se dedicar mais à execução naquele exercício e principalmente na técnica mais correta, ok? Então por isso os exercícios laterais são muito importantes para corrigir a simetria. Mas lembrando, não é o único método que a gente pode estar utilizando para corrigir a simetria, beleza? O segundo método aqui que eu separei para vocês, a segunda estratégia, é utilizar exercícios alternados, ok? Então, por exemplo, uma rosca alternada, um supino alternado, uma passada é, de certa forma, um exercício alternado, ou seja, são exercícios, né, que alternam um lado para o outro, né, na mesma série. Então, tu faz uma repetição de um lado, uma repetição do outro, ou então, dependendo da técnica que estiver usando, 2 repetições de um lado, 2 de um outro, alguma coisa assim, tá? Mas vai realmente alternando ali os lados durante a execução. Por que esses exercícios são muito bons para corrigir a simetria? Porque justamente consegue dar atenção, né, de um lado e depois do outro de uma forma assim bem efetiva. Porém, o que a gente tem que considerar é o seguinte, não vai ser 100% da atenção e 100% do foco naquele lado. Então, por isso, se fosse colocar assim, numa balança, o exercício unilateral eu acredito seja superior ao exercício alternado para corrigir a simetria, tá? Mas ainda assim, o alternado tem o seu espaço, tem o seu lugar, tá? Mas a gente tem que ter a consciência de que não é exatamente a mesma coisa, principalmente na hora da execução do movimento, tá? Na técnica. Porque como a gente está fazendo alternado, a gente não está dando atenção exatamente no 100%, né, nos dois lados. E aí pode acabar acontecendo aquilo que eu comentei do desenvolvimento. Então eu faço alternado, eu tento me concentrar, mas aí lá no meio da série meu mindinho já girou de novo, por exemplo. E aí, nesse caso que eu comentei, né, nesse exemplo, talvez seja o mindinho, né, essa técnica incorreta que estou fazendo, que está causando a minha simetria muscular. Então, a gente tem que ter essa consciência na hora de fazer o alternado, tá? É uma excelente maneira de trabalhar a simetria muscular, mas não é de fato a mais efetiva, na minha opinião. Eu acredito que o unilateral seja mais eficaz, mas dá pra gente utilizar os dois, ok? É isso que eu quero comentar com vocês. Quanto mais estratégias, melhor vai ser o resultado final. E a terceira estratégia, então, que eu vim aqui trazer para vocês, talvez vocês fiquem até um pouco surpresos, mas é a utilização de barras e máquinas, ok? Aí vocês vão pensar, mas como assim, Léo? Se eu estiver fazendo exercício com a barra e eu tenho uma simetria, um lado vai estar roubando mais com o outro, um lado vai pegar mais o peso, alguma coisa assim. E galera, de fato, sim, tá? Se você estiver fazendo lá uma rosca direta com barra e tiver uma simetria muscular, pode acontecer realmente de um lado ficar mais alto que o outro, né? A barra fica torta e tal, porque um lado é mais forte que o outro, alguma coisa assim. Mas aí, se você estiver fazendo na frente de um espelho e estiver cuidando da sua execução durante o movimento, tu vai forçar mais o lado, né, não dominante a equilibrar a barra, a fazer mais força para deixar a barra reta, para não ficar o exercício torto e tal, para equilibrar melhor a musculatura. E essa forçada que tu vai dar, essa atenção que tu vai dar, talvez seja necessário para te ajudar a corrigir a simetria também, tá? Então, claro que se tu fizer um exercício de máquina, um exercício com barra, todo torto, realmente vai piorar a simetria. Mas se tu forçar para fazer a execução bem perfeita e equilibrar bem a musculatura, vai ser um baita estímulo para o músculo mais fraco, tá? Porque ele vai estar trabalhando com a mesma carga que o outro e aí com certeza, a longo prazo, eles vão se equivaler. Outra coisa que eu acho muito sensacional de utilizar barras, por exemplo, no caso novamente do desenvolvimento. Se eu faço esse movimento aqui com os halteres, quando eu pegar a barra, não vai ter como eu girar o meu mindinho, a não ser que a barra fique assim. Então eu vou me forçar a fazer os dois lados exatamente iguais. Aí, claro, só tenho que cuidar para a barra não ficar torta, né? Mas em relação à execução, tá? Biomecânico do exercício,
um lado vai ficar exatamente igual ao outro, pelo menos na teoria, né? É isso que você vai buscar. E aí, né, essa parte aí de assimetria devido a uma técnica incorreta, a falta de força e tal, a gente pode tentar solucionar. Então as barras, galera, eu acho que é sensacional a gente utilizar quando a gente quer corrigir a assimetria. Eu vejo muita galera usando só halteres, só exercício no lateral e tal, e não utilizando barras e máquinas, achando que vai piorar a assimetria. E ao contrário, beleza? Ela pode melhorar caso você se concentre o suficiente, se esforce o suficiente para fazer a execução correta, né? Não fazer o exercício torto e dessa maneira conseguir equilibrar a musculatura. Uma observação extremamente importante, tá? Quando a gente vai trabalhar exercícios unilaterais, alternados, né? Nesse caso, assim, que a gente consegue isolar um pouco mais do lado que no outro, já que na barra não dá, é importante a gente entender o seguinte, galera, não é para fazer mais repetições ou utilizar mais carga no lado que é menor ou no lado que está mais fraco, tá? Não é assim que vai ser esse trabalho. Você deve fazer a mesma coisa exatamente nos dois lados, tá? Então, se você tem o braço esquerdo, por exemplo, mais fraco que o direito, comece o exercício, comece, né, a execução daquela série, daquele exercício mesmo, no lado esquerdo. Porque daí, por exemplo, se o lado esquerdo só conseguiu fazer 10 com aquele peso, no lado direito conseguiria fazer 12, tu vai parar no 10. Beleza? Pelo menos até equilibrar os dois lados em questão de força e volume muscular, beleza? Então não tentem treinar mais um lado que o outro, tá? Não vai funcionar, talvez até piore a simetria muscular e daí de repente tu vai olhar ali no outro lado que tá mais fraco, agora tá até mais forte ou alguma coisa assim, tá? Não tentem fazer essa estratégia, façam a mesma coisa para os dois lados e tentem, como eu já disse várias vezes, eu sempre o repeti, porque é muito importante, a execução, a técnica, né, estar igual nos dois lados. Esse é o principal motivo para a simetria muscular, tá? A galera se preocupa muito com força, mas às vezes, além da força, além do desequilíbrio, né, de força entre os dois lados, é a execução, galera. Não adianta ter os dois braços, de repente, com a mesma força, se um lado tu faz que nem eu, com o mindinho mais para frente do que o outro, tá? Então são coisas que às vezes a gente nota, a gente repara que a gente está fazendo, mas a gente não consegue corrigir por uma mania, por algum costume, porque de repente é mais confortável para minha articulação ficar desse modo, alguma coisa assim. E aí nessa estratégia que eu comentei, unilateral, alternado e barras, são uma excelente saída e com certeza vão corrigir essa simetria que você tem aí. E aí eu sei que agora vocês devem estar pensando, tá, ok, Léo, eu entendi, mas agora como que eu sei quantas séries eu faço, quantas repetições, quantos exercícios e tal? Galera, isso é muito individual, ok? Não tem como eu falar para vocês fazerem, por exemplo, façam 12 séries de bíceps para corrigir a simetria. Se você está acostumado a fazer, por exemplo, 16, tá? Então a gente tem que entender que o volume de treino, o número de séries, o número de repetições, o número de exercícios, ele é totalmente individual. Por exemplo, quer entender um pouco melhor? Eu estou fazendo agora nessa minha fase cerca de 28 séries de peitoral, ok? Eu estou fazendo 28 séries no total da semana, tá? Então eu distribuí na semana para fazer 28 séries de peito. Por exemplo, 14 séries em um dia e 14 séries no outro seria um exemplo, né, de como que eu estaria dividindo o meu treino. E aí, eu quero evoluir mais o peitoral. Então, se eu fizer um acréscimo de volume para 30 séries, 15 em um dia, 15 no outro, eu já vou evoluir. Eu já fiz um progresso, ok? Mas se eu diminuir para 10 séries na segunda e 10 séries na quinta, eu vou estar fazendo um volume de 20 séries. E aí, se eu fazer 28, então talvez eu vou regredir ou talvez, né, ficar estagnado e não evoluir. Então, o número de séries, galera, o número de exercícios vai depender exclusivamente do que você já está fazendo. Então, vai lá, pega um caderninho, tá? E anote quantos exercícios está fazendo, quantas séries está fazendo para cada agrupamento muscular no total da semana. E aí tu vai ver, meu bíceps ali estou fazendo 12 séries. E o bíceps é um músculo que tem assimetria, então agora eu vou fazer 14. Vou fazer 13, tá? Faça uma adição ali de no máximo 10 a 20% do volume total, que eu acho que é uma boa saída, tá? Depois que tu já determinou o número de séries que tu vai fazer, aí é legal tu já começar a determinar então os exercícios que tu vai fazer. Por exemplo, se tu vai fazer 16 séries para bíceps, dá para provavelmente fazer aí 4 exercícios de 4 séries. Ok? Então tu pode dividir assim de acordo com a tua preferência também. Tu pode ser uma pessoa que gosta de fazer 3 séries e mais exercícios, ou tu pode ser uma pessoa que gosta de fazer 4 séries e menos exercícios, ou talvez 5 séries para cada exercício, né? E aí fazendo menos exercícios. Então isso aí é bem tranquilo, tá? No final o resultado vai ser quase o mesmo, mas o importante, né? O esqueleto que eu quero aqui recomendar para vocês, sugerir para vocês, é que vocês façam pelo menos 3 exercícios por sessão de treino daquele grupamento muscular que você tem assimetria. Por que 3 exercícios, Léo? Pelo simples fato de que tu vai conseguir encaixar na prática todos esses 3 métodos, né, todas essas 3 estratégias que eu comentei para vocês. Então, por exemplo, você vai treinar lá um bíceps e você tem uma assimetria no bíceps, você pode fazer um exercício unilateral,
pode fazer um exercício alternado e um exercício com barra ou com máquina. E aí tu vai trabalhar essas três realmente estratégias que eu falei para você e com certeza a longo prazo isso vai corrigir a sua simetria, tá? Então assim, para vocês entenderem um pouco melhor, eu resolvi aqui ilustrar, digamos, alguns exemplos de exercícios que vocês podem estar fazendo para cada agrupamento muscular, tá? Então pra gente começar, como a gente estava falando de bíceps, um exercício unilateral que você poderia estar fazendo, por exemplo, é a rosca concentrada. Um exercício alternado que você poderia estar fazendo é justamente a rosca alternada. E um exercício com barra é uma rosca direta, ou talvez uma rosca Scott, uma rosca na roldana, alguma coisa assim, tá? Para tríceps, galera, também é muito simples. Um exercício unilateral que tu poderia estar fazendo é um tríceps coice. Um exercício alternado que tu poderia estar fazendo é um exercício testa com halteres alternado, onde tu fica, né, descendo primeiro um braço e depois tu desce o outro e vai, enfim, alternando. Com barra ou com máquina você pode fazer um tríceps na rodando, um tríceps corda, super fácil de realizar um treino assim. Exercícios de costas também não é muito difícil, tá? Tu pode estar fazendo um serrote, pode estar fazendo uma puxada unilateral, ou então tu pode estar fazendo até mesmo um pull down unilateral que eu já fiz e curto demais fazer. E em exercícios alternados para costas, tu pode estar fazendo remadas, tá? Então, com halteres, remada alternada, subindo um lado, descendo um lado, aí sobe o outro, enfim, né? Dá para fazer dessa maneira. E com a barra e com máquina é muito mais simples ainda. Tu pode fazer uma remada curvada, uma puxada, uma barra fixa, super tranquilo de fazer também. Peitoral agora, né, é um pouco mais difícil quando a gente para pensar. O que você poderia estar fazendo de unilateral? Tu poderia estar fazendo um crossover unilateral, talvez um voador unilateral, talvez até um crucifixo ou um supino unilateral, tá? E alternado também não é tão difícil assim, galera, apesar de que esses exercícios alternados para peitoral normalmente a gente não se vê tanto na academia, mas o que eu recomendo que vocês façam é um supino alternado. Então você deita no banco, você sobe um braço, desce, sobe o outro, tá? E aí você pode fazer inclinado, reto, enfim, dá para utilizar bastante variação, tá? E com barra ou com máquina é muito mais simples ainda. Supino reto, supino inclinado, crucifixo, enfim, qualquer exercício peitoral que a gente está acostumado, né, já vai trabalhar os dois lados. Membros inferiores, né, pernas e panturrilha também é super tranquilo de conseguir fazer essa estratégia, tá? Tu pode estar utilizando, por exemplo, uma extensora ou uma flexora unilateral, se for no caso uma panturrilha, um leg press unilateral, ou então uma panturrilha em pé unilateral. Se for fazer exercício alternado, né, eu acho que a passada cai muito bem para membros inferiores. Para a panturrilha é um pouco mais difícil fazer alternado, mas também, como é um movimento muscular menor, tu pode estar utilizando só unilateral e com barra, por exemplo. E aí, né, chegando a esse ponto de barra, máquina, para pernas, então, putz, tem muita agachamento, agachamento sumo, leg press, hack, nossa, aí tem muita coisa, tá? E para panturrilha também, panturrilha em pé no Smith, panturrilha no leg, panturrilha sentado, sabe? Dá para fazer muita coisa nessa estratégia que eu estava comentando para vocês. Ombros também dá para fazer muita coisa, tá? Você pode fazer, por exemplo, uma elevação unilateral, né? Ou então uma elevação frontal unilateral, até mesmo um desenvolvimento unilateral, que nem eu comentei antes. Alternado, você pode estar fazendo um desenvolvimento alternado, um Arnold Press unilateral, alternado, também, enfim, dá para usar muita criatividade, tá? E com barra, máquina também, desenvolvimento com barra, desenvolvimento no Smith, né? A própria elevação frontal com manilha, por exemplo, enfim, realmente, galera, tem muita coisa que vocês podem estar fazendo, tá? Eu resolvi colocar aqui no vídeo algumas sugestões, algumas ideias, porque talvez, né, não tenha ficado ainda muito claro o que vocês poderiam estar fazendo para corrigir essa simetria aí de você. É isso aí então, galera, espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e deixar um comentário também com o teu feedback, caso tenha curtido o vídeo, beleza? É muito importante mesmo essa nossa interação, essa sua participação para ajudar o canal a crescer cada vez mais, entregar para mais pessoas e com certeza eu ter, né, mais recursos para trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá? Então é isso, não esquece de deixar aí seu feedback, manda também para o seu amigo que teria interesse nesse vídeo e é isso aí. Valeu!